Não sei se vocês perceberam também que o número de pets aumentou bastante, né, nesses últimos anos. E a gente vê nas redes sociais, chega até a ser muito animador ver alguns animais interagindo mais com o ser humano, se aproximando. Tem até animais silvestres se aproximando do ser humano, então isso é muito bom. Isso mostra um pouco que a energia de aquário já está bem presente aqui entre nós, né, nesse planeta. E também já até vi vídeo de animalzinho pedindo ajuda. Então o animal às vezes chega na clínica veterinária ou o animal conduz o ser humano para outro local, pedindo ajuda para ele ou para outro animalzinho, filhote, seja lá o que for. Mas aí a gente fica pensando, será que isso é apenas uma mudança cultural ou isso faz parte de um movimento muito maior desse momento de evolução do planeta? Então nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho essa perspectiva mais espiritual, né, sobre por que os humanos e animais estão sendo aproximados. E justamente nesse momento de transição planetária, isso está muito coligado também com a era de aquário, com as energias da era de aquário. Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre esse aumento dos pets e também essa profunda relação que existe entre o reino animal e o reino humano. Mas antes da gente conversar, de começar esse vídeo, acho que é importante, talvez até fundamental, lembrar que a humanidade não evolui de forma sozinha, né, isolada. A gente faz parte de um contexto muito maior, né, de algo coletivo. Então, o destino do reino humano, talvez até a nossa missão ou parte dessa missão, ela está intimamente ligada a esse desenvolvimento dos reinos inferiores. Então, o reino animal, vegetal, mineral. E a evolução da Terra e dos reinos, eles caminham juntos. Parece assim, olhando, parece ser separado. Mas está tudo correlacionado. A gente vai ver aqui que está muito conectado os assuntos. Então hoje nesse vídeo a gente vai olhar especificamente para esse reino animal, mas né, com uma ênfase maior nos pequeninos, né, nos pets. Estou até com uma aqui que está querendo sair já. Só falar oi para a galera. Oi, galera. Lá, pronto. Sempre fico preocupado com esses bichos aqui de pular aqui dá trabalho. Então, acho que todo mundo já deve também ter percebido que aumentou esse número de pets, né? Os animais que moram com a gente, né? Animais de estimação. Então, hoje a gente sempre vê, né, em shopping, parque, como ali parte da família, né? Sempre tem um cão, um gato, um passarinho, tartaruga. Parece que o povo está cada vez mais criativo, né? Mas na verdade está tudo muito relacionado ao que vai ser dito aqui nesse vídeo. Então a gente vê toda essa integração com muita mais ênfase, né? Antigamente não tinha isso, né? Antigamente a gente via só mais dentro de casa, mas agora já tem locais, né? A pessoa faz um barzinho, um shopping, qualquer coisa, tem uma área pet ali. Então isso daí é novidade e faz muito parte do que a gente vai conversar aqui. Mas do ponto de vista espiritual, acredito que isso não seja apenas uma mudança cultural. Acho que existe um movimento evolutivo muito maior que está acontecendo e que a gente não tem todos os detalhes, né? Mas a gente tem uma pequena percepção. Só que para compreender tudo isso, a gente precisa entender que esse plano evolutivo, ele raramente realiza uma mudança só, né, para alcançar um objetivo. Geralmente o plano evolutivo, até o universo, sempre movimenta inúmeras circunstâncias, tentativas, várias coisas ao mesmo tempo, para que tudo isso possa se converger num propósito maior. Então, o plano evolutivo, o universo, sempre aproveita o máximo da mesma energia que está sendo desprendida em várias vertentes para que o objetivo final seja concluído. Então, quando a gente observa a história da humanidade, percebe que
várias transformações aparentemente independentes acabam fazendo parte de um único processo, um processo muito maior. Então, e na minha compreensão, né, na minha humilde compreensão, acho que, na verdade, isso aqui é uma informação que assim faz muito sentido, pelo menos para mim, quando eu começo a pensar no passado, em toda essa história e percebo, né, observando a humanidade em si, parece que mais ou menos assim uns 40, 50 anos atrás, assim, muitas almas com uma bagagem espiritual assim muito boa, né, muito bacana, começaram a reencarnar na Terra, né, para participar desse projeto, e que as energias dessa era de Aquário também começam a manifestar com mais intensidade na vida dessas pessoas. Essas pessoas estão em todo canto, né? A gente consegue identificar elas quando a gente julga aquela pessoa sendo muito diferente, sabe? Aquela pessoa muito diferentona, ela pode ser uma dessas almas que está aqui para fazer algo mais coletivo, digamos. Então essas almas que nasceram 40, 50 anos atrás, né, esse pacotão de almas que vieram para cá, elas representam apenas um pequeno aspecto de um plano muito maior, que a gente falou, né? O plano evolutivo ele é algo muito grandioso, né? Mas a gente pega só uma parcelazinha ali, só um pedacinho do mosaico, né? Cuja totalidade pertence somente aos irmãos maiores, à hierarquia celestial, enfim. Acho que não cabe muito a nós saber todo o plano, até porque isso daí poderia ser algo até contrário, né? Ou também um prato cheio para as forças contrárias. Então a gente só enxerga só um pedacinho de tudo isso. Isso quando a gente está bastante consciente, observando com bastante detalhes, e a gente vê, né, ao longo desses anos, esse aumento, né, de animais, essa integração. A gente vê que está acontecendo alguma coisa, né? Isso daí parece até algo muito óbvio, né? Dá para ver que está mudando assim de uma forma muito bonita. E dentro desse conjunto de mudanças, acredito que o crescimento dessa convivência entre humanos e animais também sejam um instrumento utilizado por esse plano evolutivo para que a gente possa harmonizar a relação entre esses dois reinos. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente adota um animalzinho, essa gatinha que estava aqui agora é adotada, tem mais 2 aí que estão fazendo bagunça. Então, quando a gente adota um animalzinho, ao invés de comprar ele, né, às vezes as pessoas compram por aparência, por status, sei lá o quê. Mas quando a gente adota, só o ato de adotar, a gente já está ali realizando um verdadeiro ato de amor. Então a gente está oferecendo para aquele bichinho uma nova oportunidade de vida, porque pode ser que ele está na rua, né? Os de casa aqui é tudo de rua, né? Tinha um que vivia no bueiro, outra na faculdade, e a outra também estava passando maus bocados. Então, esse ato de adoção, a gente acaba tirando esses animais dessas condições mais precárias e dando uma possibilidade, uma condição muito maior e melhor para que esse animalzinho possa continuar o seu processo evolutivo. Então, quando a gente olha para o reino humano, a gente tem essa responsabilidade, né, muito importante diante desses animaizinhos, né, do reino animal. Então, o ser humano, a gente deve atuar como se fosse um intermediário dessas energias espirituais, ajudando os animais no seu desenvolvimento e também aproximando eles da individualização futura. Desculpa. Isso daí por quê? Porque o reino humano ele antecede o reino animal. Então, se a gente está provendo amor para esses bichinhos, a gente facilita o processo deles para que em outro momento, não se sabe se é nesse planeta ou em outro, eles consigam fazer essa individualização, que seria uma separação do coletivo de almas, que é o agrupamento dos animais, e passa a ser algo individual que já está caminhando para uma vida humana. Então o nosso papel é muito importante para que isso aconteça. E ao mesmo tempo existe
um enorme desafio coletivo, porque bom, isso aqui é para ser muito óbvio, né? Durante milhares de anos a humanidade construiu uma relação muito ruim, digamos assim, baseada na exploração dos animais, né? Seja pela alimentação, seja por entretenimento, né? Então a gente via no passado que tinha animais que trabalhavam e sofria, tinha maus tratos no circo, até em parques também. Eu lembro que eu fui num parque, acho que foi na Argentina, e eu achei super, super bonito entrar ali na jaula com os animais, tudo. Mas depois de muitos anos, as pessoas começaram a falar que tinha maus tratos. Então, não fez mais sentido para mim ir nesse tipo de lugar. E também ficou como um ponto de observação, de consciência, eu pesquisar antes as informações, antes de eu sustentar esse tipo de conduta. Então, eu fui, não tinha informação nenhuma. Realizei um sonho, que é ficar ao lado de um leão, né? Tenho muita conexão com o felino. Mas, né, depois fiquei sabendo essa história triste aí de maus tratos. Mas, enfim. Então, a gente percebe essa exploração dos animais há milhares de anos, né? Seja por alimentação, por diversão, vestuário e diversas outras coisas horrendas que a gente nem sabe. E esse histórico deixou profundas marcas no campo psíquico da humanidade, né? Porque tem a questão do sofrimento, tem a questão da dor, tem a questão do derramamento de sangue. Então, na minha percepção, todo ato verdadeiro de amor direciona muito os animais para produzir algo benéfico para eles. Então, é como se fosse. É como se quando a gente estivesse dando amor para o bichinho. É que agora a gatinha saiu aqui. Mas quando a gente está dando amor verdadeiro para esses bichinhos, é como se isso daí é uma sensação minha, tá? Tô compartilhando aqui, talvez não faça sentido. Mas é como se uma parte desse amor que a gente dá para os bichinhos, uma parte pequena fica com eles, mas uma parte maior, ela parece que vai integrar um grande campo de energia. E essas energias que são acumuladas, né, como se fosse uma espécie de reservatório, entre aspas. Então, todo esse acúmulo de energia parece que ajuda a purificar um pouco essa atmosfera psíquica da Terra, né? Todo esse mal que a gente criou no reino animal, né? Toda essa névoa psíquica que está ainda no planeta, que marcou tanto milênios, séculos atrás, né? Por sofrimento, né? Como já foi dito, sofrimento, todo o sangue derramado e todas essas coisas aí que a gente sabe e até coisas que a gente não sabe. Então, essa ideia ela parece um pouco abstrata, né? Dependendo do ponto de vista de quem está assistindo, mas eu acredito que nenhum gesto de amor ele se perde. Assim como o plano evolutivo, o universo, ele usa uma energia, aquela energia não se perde. Aquela energia ela é 100% aproveitada em várias coisas para que um grande objetivo maior seja concluído. E no nosso caso também, qualquer demonstração de amor, seja por um animalzinho, seja para outro ser humano, seja para uma árvore, seja até para a água, eu acho que ali nada se perde, toda aquela energia é benéfica tanto para aquela situação e como também para o coletivo. Mas enquanto ainda houver essa questão da violência sistemática contra a vida desses pequeninos, a gente ainda continua alimentando esse campo de sofrimento, né? Essa área psíquica do planeta, né? O psiquismo do planeta. Como se fosse uma nuvem assim, densa que está ao redor do planeta, tudo por causa dessa questão animal, né? Então, todo esse sofrimento que também reflete um pouco na própria humanidade, é tudo relacionado ao que já fizemos no passado e ainda a gente faz isso, né? Então, por isso essa mudança de consciência. Então, vocês também vão perceber muito, acho que também isso também tá óbvio, muita gente criando perfil para falar de espiritualidade e todos esses assuntos. Então, tudo isso também está correlacionado com essa nova era
era de aquário, com todas essas energias, esse movimento. Então, tudo está indo junto, né? Percebe que é um aglomerado de várias coisinhas, mas se a gente pudesse ter a visão do todo, seria uma coisa enorme, assim, caminhando para um lugar só. Então, tudo que a gente faz em benefício, que não seja benéfico, né, para os animais, isso também vai acabar vindo uma parcela para a gente e acaba ficando nessa zona psíquica do planeta. E isso também influencia a gente de um jeito ruim, né, obviamente. E pode até parecer um pouco impossível, né, reparar todos esses 2 milênios de desequilíbrio, né? Desde o começo da história da Terra, a gente vem fazendo isso e só vem piorando a forma de fazer. E quando a gente olha, parece que esse karma coletivo, porque esse é o maior karma coletivo, é esse, né? A gente está, né, ceifando a vida de milhões de animais todo santo dia e parece algo que é impagável, seria impossível acertar essa questão, seria impossível harmonizar isso. Só que aí a gente pensa no plano evolutivo, né, nessa questão celestial, e a nossa lógica é muito diferente da deles, né? Para eles, a conta é totalmente diferente, não é 1 para 1, sabe? Então não é porque já fazem 2, né, milênios aí dessa história triste, que em poucos anos, sei lá, um século, porque é essa informação que o plano evolutivo nos passou, que seria até 2100, até 2100 a gente ainda estaria vendo isso, mas a partir daí, não. Então entende-se que até 2100 a gente continue ainda se alimentando dessa forma, né, fazendo essas coisas que a gente faz com os animais até lá, mas a gente vai perceber que isso vai diminuindo gradativamente. Tanto é que a parte, quando a gente vai no mercado, a gente já vê, tem uma área separada ali para alimentação vegetariana, vegana. Então isso já vem também de anos, que é outra coisa que está vindo tudo junto nesse aglomerado. Então perceba que o pacotão é grande, né? São várias coisas pequenininhas que quando a gente soma tudo, eu falei, nossa, tem bastante coisa mudando. E tem mesmo. E tudo isso a gente vai ver uma coisa só, muito bonita lá na frente, mas lá na frente mesmo. Não é tão na frente. Mas quem está vendo aqui esse vídeo, eu e você, a gente não vai ver nessa vida. A gente vai ver alguns indícios do que está acontecendo. Mas a virada de chave ali, aquela transformação que todo mundo está esperando, nesse corpo aqui, a gente não vê. E eu também gosto, olhando tudo isso, eu gosto de imaginar que... eu fico imaginando, né, quase todos os dias, né, como será essa nova terra, esse novo momento, mas também gosto de imaginar que cada gesto sincero de amor, né, ele é como se fosse vou pegar esse negócio aqui, esconder a marca, como se fosse um jarro, né, de água barrenta, tipo isso aqui. Então, cada gotinha de amor, né, cada vez que a gente expressa o amor, é como se fosse uma gotinha de água pingando nesse frasco aqui de água barrenta. Aqui não é água barrenta, né, mas acho que vocês entenderam. Então, é como se essa gotinha cristalina, ela pingasse naquele líquido ali, né, aparentemente sujo, né, vamos colocar uma água barrenta. E aos poucos aquilo que parecia impossível, né, acaba se transformando. Porque lembra que a gente conversou lá atrás que deixar isso daqui uma água cristalina, né, de gota a gota, seria quase impossível na nossa visão. Mas numa visão celestial, isso é totalmente possível. Numa visão celestial, nada é impossível. Aí que é a grande diferença do nosso pensamento e do deles. Então, e outra, a gente nunca deve esquecer que o amor é a força maior, né? A maior força existente nesse universo. E não existe nada maior, nenhum poder, nenhuma energia mais transformadora do que o próprio amor. Então, o reino humano, a gente tem essa função, é como se fosse uma responsabilidade, um papel, missão, seja como a gente queira classificar aqui,
É como se a gente tivesse essa função de receber energias, né, provenientes desse plano superior, do plano evolutivo, né? Então a gente recebe essa energia e a nossa missão seria transmitir essa energia que a gente recebe para os reinos inferiores, animal, vegetal, mineral. E essa é uma das grandes responsabilidades espirituais da humanidade. Então, quando a gente começa a ter aqueles questionamentos, o que eu estou fazendo na Terra, qual que é a minha missão, um dos papéis nossos é justamente esse, é ajudar os reinos também a evoluírem. Lembra que a gente falou que a evolução humana ela não é isolada? Então, tudo está dentro de um contexto só. Então, a gente acaba levando muita coisa junto com a gente. Essa seria uma das missões nossas. Então, para quem não tem noção nenhuma de missão, não tem noção nenhuma do que fazer, ajudar os reinos já é uma coisa fantástica. Seja ajudar animaizinhos de rua, seja cuidar das árvores, plantar árvore, ou limpar rio, né, limpar um parque. Qualquer coisinha envolvendo os três reinos já é uma ótima coisa, excelente. Isso não demanda muito tempo, a gente pode renunciar um pouco do nosso tempo para isso. E isso, como já foi dito, e eu acho que ficou muito claro, quando a gente tem esse impulso, né, de ajudar os reinos, uma parte da energia vem para a gente e uma parte vai para o coletivo. Então, a gente vai estar fazendo parte dessa transformação planetária e coletiva, fazendo esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente acaba fazendo o contrário, né? Quando a gente olha a humanidade, a gente está fazendo um pouco ao avesso, né? A gente ainda, quando a gente olha a humanidade, a nossa vida, a gente ainda carrega medos, carrega traumas, carrega desequilíbrios emocionais, conflitos internos. E como os pets, os animaizinhos, eles convivem com a gente, né, de forma muito íntima, a gente acaba compartilhando essa parte de psicológica, vamos dizer, emocional, para aquele animalzinho. Então, quando você observa assim, um animalzinho do seu amigo, primo, tio, qualquer parente, assim, não é muito difícil a gente observar que aquele animalzinho parece que tem o mesmo comportamento do tutor. Então, se o animalzinho é muito medroso, muito carente, toda essa questão emocional, se a gente olhar para o dono também tem a mesma coisa. Então, é por isso que a gente está falando que o nosso papel, o nosso exercício, a gente está fazendo de forma contrária. A gente está passando para o animal coisas nossas, uma carga emocional, psicológica, que não é boa, e passando tudo isso para o animalzinho. Enquanto a gente deveria, né, lembra, a gente deveria trazer as energias do alto, né, energias celestiais, e passar para os reinos. Então a gente está ainda caminhando um pouco na contramão. E outra coisa que eu vi quando foi um tempinho atrás, eu achei muito interessante. E aí, pegando o gancho aqui disso que a gente está trazendo, eu vi que alguns veterinários eles estavam se especializando em comportamento animal, mas reconhecendo que em muitos casos era mais fácil ter uma dinâmica emocional com o tutor do que com o animal. Então tem muitas questões que estavam ali sendo colocadas, né, transmitida para o animalzinho, mas que não era dele, era do tutor. O tutor estava transmitindo aquilo para o animal e o animal sofrendo as consequências emocionais e psicológicas do tutor. Então vê como isso é complicado e também confuso e complexo ao mesmo tempo. Então alguns veterinários começam a tratar o tutor, ou até mesmo fazer constelação, né? Constela o tutor, e dessa forma o animal é curado. Então, assim, olha que diferença que é isso. Precisa tratar o tutor para curar o animal. E era justamente isso que a gente deveria fazer. A gente deveria olhar um pouco mais para o nosso interno, fazer o nosso trabalhinho interno, para que essas coisas boas que vêm lá do alto sejam passadas para o animal. Mas aí a gente ainda não está conseguindo fazer isso porque a gente não se olha muito, né? A gente acaba até, às vezes, querendo ajudar o outro, sendo que a gente ainda está precisando de muita ajuda. Então, é interessante a gente olhar mais para nós, procurar, né, equilibrar, harmonizar essas questões
emocionais, psicológica, que seja, para que todas essas coisas boas, toda essa mudança seja transmitida para o bichinho. Esse deveria ser o nosso papel. E tudo isso leva a gente, né, para uma reflexão muito profunda. Então, se nós somos chamados para irradiar a paz, o amor, se a gente tem essa tarefa, essa missão, né, de trazer esse equilíbrio, né, para os reinos inferiores, a gente precisa primeiro cultivar essas qualidades dentro de nós, né? Então a gente precisa se resolver primeiro para que a gente possa transmitir aquilo. Então eu não posso vir aqui falar alguma coisa que eu não tenho, né? Ou entregar alguma coisa que eu não tenho. Eu preciso encontrar isso dentro de mim. Todo mundo tem as condições para isso, né? Eu preciso acender, deixar essa luz aqui, né, aumentar, para a gente poder receber essa energia do alto e passar para os animaizinhos, para os reinos. Então, o reino animal, ele acaba manifestando de forma assim muito, muito clara, muito evidente essa capacidade de sentir alegria, de sentir medo, afeto e sofrimento. E a nossa relação com esses seres, ela deveria, né, favorecer esse crescimento e não aumentar, né, essa carga que eles já têm. Então, assim, o animalzinho tem questões neles que são até coisas do instinto do animalzinho. Então, a gente não precisa aumentar mais o fardo deles, desculpa. O nosso papel seria remover um pouco desse fardo, só que para isso a gente precisa trazer essa mudança interna. Eu preciso me mudar, me transformar, né, para nascer um outro eu, e a partir desse novo eu que nasceu com uma nova mudança, uma nova consciência, eu transmitir tudo isso para aquele bichinho ou para aqueles reinos. Então essa convivência amorosa que deveria existir, ela contribui bastante para o avanço evolutivo do próprio reino animal e preparando ele também, né, lentamente, de forma gradual, assim como a gente, para um futuro desenvolvimento. São seres que estão em desenvolvimento, assim como nós. E talvez essa seja uma das maiores lições que a gente tem. Porque quando a gente compreende que toda a vida está conectada, a gente vê, né, o animal está conectado, o vegetal, o mineral, tudo está conectado. E tudo que foi dito em pequenos termos, em pequenas formas de explicar também, está tudo conectado. Assim como essa transição, essa nova era, tudo está conectado para chegar para tudo isso aqui mover para um determinado local e tudo junto. Então vai todo mundo para um lugar só. Essa é a parte mais bonita. É como se fosse deixar um pouco, né, desse ego, dessa questão pessoal, né, de buscar a iluminação. Eu vou buscar minha iluminação, a minha espiritualidade. Deixar um pouco esse pensamento um tanto egoísta de lado, para que a gente possa fazer parte desse projeto coletivo, né, desse projeto evolutivo. Então, quando a gente busca apenas essa questão nossa, individual, né, ou até mesmo para sair dessa experiência material, a gente percebe que a gente está falando muito de nós, né, muita questão egóica até. E isso não faz muito sentido quando a gente vê assim, pensando como coletivo, como planeta. Então, pensando de forma individual, a gente não está contribuindo muito para que essas energias vão para o coletivo, sabe? Então, assim, ao meu ver, essa verdadeira espiritualidade talvez comece quando a gente começa a ser um transmissor consciente dessas energias de amor, né? Da compaixão, da vida que existe, dessa transformação que a gente conversou, né? De toda essa coisa bonita que está aqui dentro. Quando a gente começa a olhar mais para o que está dentro e passa isso para o bichinho, isso é sensacional, é tudo que esse momento agora está precisando. E no fim a gente não está aqui, né, como foi dito, a gente não está aqui para evoluir sozinho. A gente está dentro de um contexto muito maior, de um contexto evolutivo. Né? A gente está aqui para ajudar toda a criação a caminhar junto com a gente. E toda essa criação, toda essa coisa evolutiva, então está o reino humano, está o reino animal, está o reino vegetal, está o reino mineral. E é nessa forma de ajudar
o coletivo, o plano evolutivo, ou até mesmo nesse serviço silencioso, né, que a alma encontra o seu verdadeiro propósito, né, que é o propósito mais elevado, é a gente fazer esse caminho em conjunto. É nós nos permitirmos essa transformação interna, começar a olhar mais para a gente de forma mais profunda, fazer esse exame de consciência do que a gente está fazendo com a nossa vida, fazer um exame de consciência a forma que a gente está tratando os reinos inferiores, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, desconstruir essa personalidade, né, que se segue durante anos, para que uma nova pessoa nasça. E aí sim, a partir dessa nova personalidade, com essa consciência mais expandida, a gente ter condições de transmitir isso para os reinos. E essa seria uma das verdadeiras missões que o ser humano tem aqui na Terra. Eu acho que é isso. Muito obrigado.